Eu nunca imaginei que a morte da minha avó traria à tona o segredo que eu enterrei há 10 anos. No momento em que o advogado abriu o envelope no salão da Casa de Lisboa, o ar ficou pesado como chumbo. Sofia, minha neta querida, eu sempre soube que o teu coração pertencia a Isabel e guardei este segredo para te proteger da família, leu ele com voz trêmula, e o meu mundo desabou ali mesmo, diante dos olhos arregalados do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. A avó Maria tinha partido há apenas 3 dias, mas aquela carta, escrita com a sua caligrafia trêmula de idosa, transformou o velório numa arena de acusações mudas. Eu sentia o olhar do pai perfurar-me a alma, a mãe cobrir a boca com as mãos e o meu irmão mais velho murmurar algo sobre vergonha. Saí da sala a correr, o coração a bater descontrolado, e só parei quando cheguei ao jardim antigo onde, anos antes, a avó me contava histórias de amor proibido sem nunca nomear o meu. Agora tudo fazia sentido, ela soubera desde o início. Voltei no tempo com a mente, para aquele verão de 2003 em Lisboa, quando eu tinha 25 anos e estudava literatura na universidade. Isabel apareceu na minha vida como uma brisa do Tejo, com o cabelo castanho ondulado e um sorriso que iluminava as ruas empedradas do bairro Alto. Encontrámo-nos numa biblioteca velha perto da Praça do Comércio. Ela procurava o mesmo livro de poesia de Sofia de Mel Brainer e as nossas mãos tocaram-se sem querer. Desculpa, disse ela, rindo, e eu soube naquele instante que nunca mais seria a mesma. Passeávamos pelas ruas estreitas, bebíamos vinho verde em esplanadas escondidas e falávamos de sonhos que ninguém mais entendia. A avó visitava-me aos fins de semana na casa alugada e uma vez viu-nos de mãos dadas na cozinha. Não disse nada, só sorriu com aqueles olhos sábios que pareciam guardar o mundo inteiro. Na altura, pensei que era descrição de velha. Hoje percebo que era proteção. O presente voltou com força quando meu pai me chamou de volta à sala. Como pudeste esconder isto de nós, Sofia? A tua avó mentir por ti durante anos? A voz dele tremia de raiva contida e eu não tinha resposta. A mãe chorava baixinho, repetindo a nossa família, a nossa reputação. O irmão, sempre o mais conservador, cruzou os braços e disse que eu tinha traído todos. A carta ainda estava na mesa, aberta, e eu peguei nela com mãos trêmulas. Não julguei a Sofia com dureza, continuava a avó. O amor dela por Isabel era puro, mas o medo que eu via nos olhos dela era o mesmo que eu senti na minha juventude. Aquela frase abriu outra ferida. A avó também? Mas não havia tempo para perguntas. O advogado explicou que a carta era para ser lida só depois da morte dela e que continha mais páginas, guardadas num cofre em Évora, a terra natal da família. Saí de casa naquela noite, dirigindo-me para o apartamento vazio em Alfama, onde as luzes da cidade piscavam como juízes silenciosos. O telemóvel não parava de vibrar com mensagens da família. Explica-te, como pudeste, a avó deve estar a revirar-se na tumba. Mas a avó estava do meu lado, e isso doía ainda mais. Deitei-me na cama e o passado invadiu-me outra vez. Lembrei-me do primeiro beijo com Isabel, num banco do Jardim da Estrela, sob as árvores centenárias. Eu amo-te, Sofia, sussurrou ela, e eu respondi o mesmo, sem saber que o medo já crescia dentro de mim. Os meus pais eram católicos tradicionais, vindos de uma aldeia no Alentejo onde o que se dizia no café era lei. Uma filha lésbica? Impensável. Comecei a afastar-me de Isabel aos poucos, inventando desculpas de estudos, de trabalho. Ela percebia, mas fingia não ver. Até ao dia em que a avó me visitou e disse baixinho: "Não deixes o medo roubar-te a vida, menina." Eu ignorei. 3 meses depois, terminei tudo numa carta fria, dizendo que era um erro, que a família nunca aceitaria. Isabel chorou ao telefone, mas eu desliguei. 10 anos de silêncio. Agora, com a carta da avó na mão, percebi que o silêncio dela tinha sido meu escudo. O sono não veio. De manhã, o irmão ligou: "Vem a casa. Temos de falar antes que a aldeia saiba." A aldeia. Évora, onde a avó nascera e onde o funeral seria no dia seguinte. Eu sabia que o escândalo já corria. Dirigi-me para lá de carro, o Tejo a acompanhar-me como um rio de memórias.
Ao chegar, a casa antiga cheirava a cera e a flores murchas. A família estava reunida na cozinha e o ar estava carregado. Lê o resto da carta, ordenou o pai. Eu obedeci e as palavras da avó continuavam a cortar como faca. Eu vivo juntas, Sofia. Vi o amor nos vossos olhos e guardei-o como um tesouro. Mas tu escolheste o caminho que eu não tive coragem de escolher na minha época. Agora é tarde para mim, mas não para ti. A mãe soluçou alto. O pai bateu com o punho na mesa. Tu destruíste a honra desta família. Eu não aguentei. Saí para o pátio, onde a avó plantara oliveiras há décadas, e chorei pela primeira vez em anos. O passado e o presente misturavam-se como vinho e água. Isabel. Onde estaria ela agora? Casada? Feliz? O meu coração apertou-se. A carta mencionava um encontro marcado no cofre de Évora. Eu tinha de ir buscar o resto. A aldeia acordava devagar, mas os olhares já mudavam quando eu passava. A neta da Maria, murmuravam. O segredo estava exposto. E o pior ainda estava para vir. O caminho para o cofre em Évora foi uma viagem através de fantasmas. A estrada estreita serpenteava entre campos de sobreiros e cada curva trazia uma lembrança. 10 anos antes, eu e Isabel tínhamos feito o mesmo percurso num fim de semana roubado, rindo como adolescentes, parando para comer queijo e pão no chão. Um dia vamos morar aqui, disse ela, apontando para uma casa branca ao longe. Eu sorri, mas no fundo sabia que era mentira. O medo da família já me consumia. Agora, sozinha no carro, o rádio tocava fado antigo e as palavras da Amália Rodrigues pareciam falar diretamente comigo. Ai, que tristeza, ai, que dor. Cheguei à agência bancária antiga na praça principal. O funcionário, um homem de bigode grisalho que conhecera a avó, entregou uma caixa sem perguntas. Dentro, mais páginas da carta, uma fotografia desbotada de mim e Isabel no jardim da avó e uma chave velha. Guarda isto para quando estiveres pronta, escrever à avó. A fotografia queimou-me os dedos. Na imagem, Isabel abraçava-me por trás, as duas a rir diante da oliveira. Eu rasguei-a ao meio sem pensar, depois arrependi-me e colei-a com fita. O presente chamou-me de volta quando o telemóvel tocou. Era a mãe. Sofia, volta já. O teu pai quer falar contigo antes do funeral. Voltei e a casa estava cheia de vizinhos que fingiam condolências, mas olhavam de lado. O padre da aldeia aproximou-se, a Maria era uma santa. Que segredos levou para o túmulo? Eu engoli seco. Dentro de casa, o pai esperava-me na sala escura. Explica-te, filha. Como é que isto aconteceu? A voz dele era baixa, mas carregada de decepção. Eu sentei-me e comecei a contar, devagar, como se arrancasse pedaços de mim. Contei do encontro na universidade, das noites em Lisboa, dos passeios no Parque Eduardo VII, onde o vento trazia o cheiro do mar. Eu amava-a, pai. Amava de verdade. Ele levantou-se, pálido. E escolheste mentir a todos nós? A tua avó proteger-te como uma criminosa? A mãe entrou, os olhos inchados. Sofia, nós queríamos o melhor para ti. Um marido, filhos, uma vida normal. Normal. A palavra doeu como uma bufetada. O irmão interveio, agora a aldeia vai falar. Já ouvi comentários na mercearia. A neta da Maria é diferente. Eu levantei-me, a raiva misturada com culpa. Diferente? Eu sou a mesma Sofia que vos ajudou no hospital quando a avó adoeceu. A mesma que estudou para vos orgulhar. Mas as palavras saíam fracas. O passado regressou com força, lembro-me do dia em que disse a Isabel que não podíamos continuar. Estávamos no mirador de Santa Luzia, o sol a pôr-se sobre o Tejo. A minha família nunca vai aceitar, disse eu, lágrimas a cair. Ela segurou-me o rosto. Então luta por nós. Eu não lutei. Fugi. Agora, 10 anos depois, a família exigia respostas que eu não tinha.
O funeral foi no dia seguinte, na igreja pequena de pedra. O caixão da avó estava coberto de flores brancas e o padre falou de perdão. Mas quando olhou para mim, o olhar foi diferente. Depois da missa, no cemitério, o vento frio do Alentejo trouxe mais uma surpresa. Uma mulher de casaco preto aproximou-se, Isabel. Mais velha, mas o mesmo sorriso triste. Soube pela tia da avó, disse ela baixinho. Vim dizer adeus à Maria. E a ti? O meu coração parou. A família observava de longe. Isabel, eu não consegui continuar. Ela tocou-me a mão por um segundo. Não agora. Mas lê o resto da carta. E partiu. A noite caiu pesada. Em casa, abri as últimas páginas. A avó contava que, na juventude, amara uma mulher na aldeia, mas casara com o avô por pressão. Não cometas o meu erro, Sofia. Volta para ela. As lágrimas molharam o papel. O pai entrou no quarto. Viste a Isabel? Isso acaba aqui, entendes? O confronto explodiu. Gritos, acusações, a mãe a chorar no canto. Eu saí para o campo, correndo até às oliveiras da avó. O passado e o presente colidiram, eu aos 25, feliz com Isabel, eu agora, aos 35, destruída. O segredo da avó não era só o meu. Era dela também. E isso mudava tudo. A madrugada encontrou-me sentada debaixo da oliveira mais velha, a carta da avó amassada na mão. O céu de Évora começava a clarear, mas dentro de mim tudo permanecia escuro. As palavras dela ecoavam, eu também tive medo, Sofia. Casei com o teu avô para calar as bocas, mas o meu coração ficou com ela para sempre. Ela, uma mulher da aldeia cujo nome a avó nunca revelou. O segredo dela era o meu escudo e a minha prisão. Levantei-me quando o irmão me chamou para o pequeno almoço. A mesa estava tensa. O pai não olhava para mim, a mãe servia o café com mãos trêmulas. A aldeia já sabe, disse o irmão, colocando o telemóvel na mesa. Mensagens de vizinhos, comentários velados no grupo da família. Coitada da Maria, que neta. Eu empurrei o prato. Basta. Eu vou embora. Mas o pai levantou-se, não vais a lado nenhum até explicares porque mentiste durante 10 anos. Expliquei outra vez, mas as palavras pareciam vazias. Flashbacks vinham em ondas, o dia em que Isabel me levou a Sintra, ao Palácio da Pena, onde nos beijamos escondidas atrás de uma coluna. Aqui ninguém nos vê, sussurrou ela. Eu ri, mas o medo já me seguia como sombra. Depois, o telefonema da mãe, vem para casa no Natal, filha. O teu pai está a perguntar por ti. Eu voltei, menti sobre o namorado fictício e vi a decepção nos olhos da avó quando ela me perguntou baixinho, e a Isabel? Eu neguei. Acabou. Ela não insistiu, mas o olhar dela doeu. Agora, na cozinha, a mãe chorava. Nós criámos-te para ser feliz, Sofia. Isto é felicidade? Eu respondi com outra pergunta. Felicidade ou conformidade? O silêncio foi cortado pelo toque do telefone. Era o advogado. Havia mais uma carta, dirigida a Isabel, e eu tinha de entregar pessoalmente. O pai proibiu. Eu desobedeci. Dirigi-me a Lisboa no mesmo dia, o carro engolindo quilómetros enquanto a mente revia tudo. Isabel morava ainda no mesmo bairro de Campo de Ourique. Toquei à campainha com o coração na boca. Ela abriu, mais bela do que nunca, com uma criança pequena ao colo. O meu filho, disse ela, sorrindo triste. Casei há 5 anos. Mas nunca te esqueci. A carta da avó passou para as mãos dela. Enquanto lia, lágrimas caíram. Ela sabia, murmurou Isabel. Sempre soube. Sentámo-nos na sala, o passado a invadir o presente. Contámos histórias, rimos de memórias, chorámos de arrependimento. Mas o filho dela chamou mamã e eu soube que o tempo não volta. Podes perdoar-me? Perguntei.
Ela tocou-me o rosto. Já perdoei. Mas tu ainda não te perdoaste. Voltei a Évora de noite. A família esperava-me como tribunal. Encontraste-a? Perguntou o pai. Eu confirmei. E agora? A discussão durou horas. Acusações de egoísmo, de traição à avó. Eu gritei, a avó queria que eu fosse feliz. A mãe abraçou-me finalmente, mas o pai saiu batendo a porta. Nessa noite, sonhei com a avó jovem, dançando com a mulher desconhecida num baile da aldeia. Acordei com o telemóvel a tocar. Era uma vizinha, a aldeia está a falar, Sofia. Vem ao café explicar. Eu fui. O café cheio de olhares. É verdade? Perguntou o dono. Eu respondi alto, sim. Eu amei uma mulher. E ainda amo. O silêncio foi ensurdecedor. Alguns saíram, outros ficaram. O irmão telefonou furioso. O confronto seguinte foi em casa. Tu envergonhas-nos, disse ele. Eu respondi, a vergonha é vossa por me obrigarem a mentir. A mãe interveio, basta. Vamos tentar entender. Mas entender era difícil. O passado continuava a puxar, lembro-me do dia em que a avó me deu um anel antigo, dizendo guarda isto para quem amares de verdade. Eu dei a Isabel. Ela devolveu-o quando terminamos. Agora, o anel estava na carta da avó com uma nota, devolve Isabel. Eu fiz isso no dia seguinte, em Lisboa. Ela aceitou, olhos molhados. A tua avó era sábia. O regresso a Évora trouxe mais uma camada. O pai tinha encontrado cartas antigas da avó no sótão. Cartas para a mulher dela. Ela sofreu como tu, disse ele, voz quebrada. Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos dele. O confronto transformou-se em silêncio partilhado. Mas o pior ainda estava por vir. Os dias seguintes foram um turbilhão de confrontos que pareciam não ter fim. A aldeia de Évora transformou-se num palco de murmúrios e olhares tortos. Cada ida à mercearia era uma batalha, a neta da Maria, coitada da família. Eu caminhava de cabeça erguida, mas por dentro desmoronava. O pai, depois de ler as cartas antigas da avó, mudou. Já não gritava, agora questionava em voz baixa, se minha mãe sofreu tanto, porque te deixei sofrer também? A mãe, mais prática, organizou uma reunião familiar à mesa do jantar. Temos de decidir como vamos lidar com isto fora de casa. O irmão resistia, isto não é só um segredo, é uma escolha contra Deus e contra nós. Eu respondi com calma forçada, Deus não julga o amor, irmão. Julga o ódio. A discussão subiu de tom outra vez. Flashbacks misturavam-se com o presente. Eu a terminar com Isabel por telefone, ouvindo o choro dela do outro lado. Agora, a mãe a chorar no ombro do pai. A avó, através das cartas, continuava a guiar-me. Uma nova página revelava que ela tinha ajudado Isabel a encontrar emprego em Lisboa depois da separação. Eu cuidei dela por ti, escrevera. Isso partiu-me o coração. Saí para o campo e liguei a Isabel. A avó ajudou-te? Ela confirmou, sim. Ela disse que o teu medo não devia destruir duas vidas. A conversa durou horas. Falámos do filho dela, do meu trabalho em Lisboa, do vazio que ficou. Queres voltar a ver-me? Perguntou ela. Eu disse sim, mas com medo. O presente chamou-me de volta quando o padre da aldeia veio a casa. A Maria pediu-me para te entregar isto se o segredo saísse. Era um diário dela, pequeno e gasto. Li à noite, à luz do candeeiro. Páginas e páginas de amor escondido, de lágrimas, de arrependimento. Não sejas como eu, Sofia. Vive. A família encontrou-me a chorar com o diário na mão. O pai leu um trecho e abraçou-me pela primeira vez em dias. Perdoa-me por não ter visto. Mas o irmão ainda resistia. Isto não muda nada. A aldeia vai continuar a falar. E falava.
No domingo, na missa, o padre mencionou o amor em todas as suas formas. Alguns saíram. Outros ficaram. Eu fiquei. Depois, no café, um vizinho idoso aproximou-se. A tua avó era corajosa. Tu também és. Pela primeira vez, senti apoio. Mas o confronto maior veio à noite. O irmão trouxe a mulher e os filhos. As crianças não podem crescer com esta confusão. Eu respondi: as crianças precisam de ver honestidade, não mentiras. A discussão durou até de madrugada. A mãe interveio: chega. Vamos tentar curar isto juntos. O passado voltou com uma mensagem de Isabel: encontra-me no nosso lugar em Lisboa amanhã. Eu fui. O mirador de Santa Luzia estava igual. Ela esperava-me. Abraçámo-nos sem palavras. A avó uniu-nos outra vez, disse ela. Choramos. Falámos de recomeçar, devagar. Mas eu sabia que a família ainda era uma barreira. Regressei a Évora com o coração mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. O pai esperava-me na porta. Vieste de lá. Ainda a amas? Eu confirmei. Ele suspirou: então luta. Como a tua avó queria. A mãe sorriu pela primeira vez. O irmão ainda estava distante, mas o gelo começava a derreter. No entanto, a aldeia não perdoava tão fácil. Uma carta anônima chegou: sai da aldeia ou a memória da tua avó será manchada. Eu mostrei à família. O choque foi coletivo. Isto tem de parar, disse o pai. Organizou uma reunião com os vizinhos mais próximos. Eu falei: eu sou quem sou. A avó aceitou. Aceitem também. Alguns acenaram. Outros não. O processo era lento, doloroso. Nessa noite, reli o diário da avó. Uma página final: o arrependimento chega tarde, mas chega. Eu soube que a minha jornada de redenção estava só a começar. O outono chegou a Évora com ventos frios que pareciam levar embora os segredos antigos. A família, aos poucos, tentava reconstruir. O pai começou a falar comigo sem raiva, perguntando sobre o meu trabalho em Lisboa. A mãe cozinhava os meus pratos favoritos como oferta de paz. O irmão ainda evitava o tema, mas deixava os filhos brincarem comigo sem comentários. No entanto, o meu coração estava dividido entre o presente e o passado que insistia em voltar. Isabel ligava todas as noites. O meu filho pergunta por ti, dizia ela, rindo. Marcámos um encontro em Porto, terra neutra, longe da aldeia e das memórias de Lisboa. Viajei de comboio, o Douro a correr ao lado como um rio de possibilidades. Ela esperava-me na ribeira, o cabelo ao vento. Abraçámo-nos como se o tempo não tivesse passado. Passeámos pelas ruas empedradas, comemos francesinhas num restaurante escondido e falámos sem parar. A avó escreveu-me também, confessou ela. Disse que eu devia esperar por ti. O choque foi doce. A avó de ser uma rede invisível de amor. Mas a culpa ainda me consumia. Eu destruí-nos, disse eu. Ela segurou-me a mão. Não. O medo destruiu. Agora podemos reconstruir. Voltámos a Porto ao fim da tarde, num parque junto ao rio, e o momento foi como na fotografia da avó, feliz, romântico, verdadeiro. Beijámo-nos devagar, sem pressa. Mas o telemóvel tocou. Era o irmão: volta. A mãe não está bem. Regressei apressada. A mãe tinha tido uma crise de ansiedade, culpando-se por não ter visto o meu sofrimento. Eu forcei-te a mentir, soluçava ela. Abracei-a. O pai juntou-se, todos erramos. O irmão, pela primeira vez, admitiu: eu também tive medo do que os outros diriam. O confronto coletivo transformou-se em lágrimas partilhadas. Mas a aldeia ainda pressionava. Um artigo local mencionou o escândalo da família da Maria. Eu decidi enfrentar.
Fui à rádio local e dei uma entrevista curta. O amor não é escândalo. O silêncio, sim. As reações dividiram-se. Alguns apoiaram. Outros criticaram. A família uniu-se atrás de mim. O pai disse: "Estamos contigo." A mãe concordou. O irmão abraçou-me: "Desculpa." O diário da avó revelou mais uma camada. Ela tinha guardado cartas da sua amada, escondidas no mesmo cofre. Li-as com a família. O pai chorou, a minha mãe sofreu em silêncio por nós. Isso uniu-nos mais. Isabel veio a Évora pela primeira vez. A família recebeu-a com cautela, mas com respeito. O irmão conversou com ela longamente. A mãe preparou jantar. O pai ofereceu vinho. Foi estranho, mas real. À noite, Isabel e eu caminhámos até à oliveira da avó. Ela estaria feliz, disse ela. Eu concordei. Mas a redenção ainda doía. Sonhei com a avó a sorrir, dizendo: "Agora vive." Acordei decidida. Voltei a Lisboa com Isabel para um fim de semana. Mostrei-lhe a minha vida, o apartamento, o trabalho. Ela mostrou-me fotos do filho. Ele quer conhecer-te. O medo voltou, mas menor. O passado ainda assombrava. Lembro-me das noites sozinha depois da separação, chorando em silêncio para não alarmar a família. Agora, com Isabel ao lado, o peso diminuía. Regressei a Évora para o aniversário da morte da avó. A família reuniu-se no cemitério. Colocámos flores, lemos a carta final da avó em voz alta. Perdoem-se uns aos outros. O vento levou as palavras. O irmão disse: "Eu perdoo." A mãe abraçou-me. O pai apertou-me a mão. Mas a aldeia ainda murmurava. Uma vizinha idosa aproximou-se: "A Maria orgulha-se de ti." Pela primeira vez, senti paz. No entanto, a jornada não acabara. Isabel propôs: "Vamos viver juntas em Lisboa." Eu disse sim, mas com uma condição: visitar a família todos os meses. O confronto final veio quando o pai perguntou: "E o casamento tradicional?" Eu respondi: "O nosso amor é o nosso casamento." Ele acenou, devagar. A mãe sorriu. O irmão levantou o copo, à avó. O passado e o presente finalmente uniram-se. O inverno chegou suave a Lisboa, com chuvas finas que lavavam as ruas e as almas. Eu e Isabel mudámos-nos para um apartamento pequeno em Alfama, com vista para o Tejo. As manhãs eram de café e risos, as noites de conversas longas sobre o futuro. O filho dela visitava-nos aos fins de semana, chamando-me tia Sofia com naturalidade. A família de Évora telefonava regularmente. O pai enviava azeite das oliveiras da avó. A mãe mandava bolos. O irmão enviava fotos dos filhos. O segredo já não era segredo, tornara-se ponte. Mas a redenção ainda tinha espinhos. Uma noite, recebi uma carta anónima de Évora: "Alguns nunca perdoarão." Mostrei a Isabel. Ela abraçou-me. A avó perdoou. Basta. Decidi voltar à aldeia para o Natal. A casa estava iluminada, a mesa cheia. O pai abraçou Isabel como filha. A mãe chorou de alegria. O irmão brincou com o filho dela. Sentámo-nos à lareira e lemos o diário da avó pela última vez. "O amor vence o medo", escrevera ela no fim. O silêncio foi de paz. Mas eu precisava de mais. Visitei o túmulo da avó sozinha. "Obrigada", sussurrei. O vento respondeu. No regresso a Lisboa, Isabel esperava-me com um anel. "Da avó", disse ela. "Para nós." Aceitei, lágrimas nos olhos. A vida continuou. O trabalho, os passeios, as memórias. O passado já não doía, ensinava. A família visitava-nos. A aldeia, aos poucos, calava os murmúrios.
Alguns vizinhos enviavam cumprimentos. O irmão casou a filha mais velha e convidou-nos. No casamento, dancei com Isabel diante de todos. O pai sorriu. A mãe aplaudiu. O círculo fechara-se. Mas uma pergunta ficou no ar para todos nós. É verdade que o arrependimento chega sempre a tempo de salvar o que o medo destruiu, ou há amores que o silêncio condena para sempre?